Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula 3, referente à matéria de instalação hidráulica sanitária. Eu sou a professora Ana Carolina Silvério e nessa aula nós vamos falar sobre bombas para recalque de água fria. Bom, então fazendo a introdução aqui, é importante dizer que as bombas de recalque, elas são elementos que transportam a água de um determinado reservatório que está no nível mais baixo e leva essa mesma água para um local de consumo que está num nível superior, certo? Então, quando essa água não consegue ir por gravidade, a gente tem que colocar uma bomba para que ela suba por recalque. E é esse tipo de dimensionamento que a gente vai estar fazendo, a princípio voltado para a água fria, que é um dos primeiros assuntos que nós estamos tratando nessa matéria. Bom, pessoal, ela deve ser dimensionada também para ser o mais eficiente possível, ou seja, para que evite problemas, e também é importante que a manutenção seja feita de forma periódica, né? Deve-se evitar a cavitação, esse é o principal elemento que temos aqui, que a gente vai usar em cálculo também. Então, a cavitação, ela seria o desgaste que é causado no motor dessa bomba devido a bolhas de gás com vapor. Então, se não dimensionado de forma correta, essa cavitação ocorre e vai estar danificando a bomba, diminuindo a sua eficiência. Então, aqui é uma representação de como que seria o que eu falei. Então, nós temos aí uma bomba que vai estar fazendo com que a água suba de um determinado ponto, no caso seria num ponto que estaria aqui, e levasse para esse reservatório superior, tá? Então, aqui não teria como ocorrer uma maneira de... Não teria como ser por gravidade, e sim por recalque, por isso que a gente vai estar usando a bomba. Bom, então, depois dessa explicação, nós vamos aqui para o exercício. Então, nós temos o exercício 1, que fala que o fabricante fornece um NPSH. Esse NPSH, pessoal, seria a capacidade ali que essa bomba tem e que é fornecido pelo próprio fabricante dessa bomba. Então, ele fala que no caso deu igual a 6,1 metros, seria a capacidade ali do fabricante. E dá outros dados também, que fala que a água é bombeada desde o reservatório com uma vazão de 2.556 metros cúbicos por hora. O nível do reservatório de aspiração está 1,83 metros abaixo da bomba. Então, já vou mostrar essa imagem para representar melhor. A pressão atmosférica é igual a 101,32 kPa. E a temperatura da água, que está a 4 graus Celsius, tem relação com essa pressão atmosférica. Se a perda de carga total da aspiração é igual a 1,22, verifique se a bomba entra em cavitação nas condições acima. Então, com base em todos esses dados, a gente quer ver se vai existir o processo de cavitação ou não, que, como eu expliquei, é a presença de gases, bolhas de gás, que vai estar subindo com vapor, vai estar danificando essa bomba ao longo do tempo. Então, é necessário que isso seja evitado. Só os dados estão aqui do lado esquerdo. Nós temos todos os dados que eu acabei de falar que está no exercício. E do lado direito temos os dados da temperatura 4 graus Celsius, que ele já deu aqui pra gente de forma tabelada. Pessoal, é importante o seguinte, de todos os dados, tudo que a gente tem que analisar, essa principal parte aqui. Então, o NPSH disponível, ele tem que ser maior, ou seja, o calculado, ele tem que ser maior do que o fabricante nos dá, tá? Para evitar que ocorra cavitação. Então, isso é o mais importante que vocês têm que ter em mente. Aqui o primeiro cálculo a gente tem relacionado com a altura atmosférica, que envolve a pressão atmosférica que foi dado para a gente no exercício, então 101,32 está aqui. E está aqui nos dados à nossa esquerda também, 101,32 kPa. Vezes 1000. Pessoal, isso aqui é para conversão, tá? De kPa, para a gente conseguir chegar no final, um resultado por metro. Esse pezinho aqui, 999,5, também é um dado que é da água, tá? Então, isso aqui tem a ver com um dado da água a 4 graus Celsius. Então, isso é uma coisa que vai ser dado para vocês no exercício.
vezes a gravidade. A gravidade é 9,81, como todo mundo já deve saber, né? Só se a gente calcular isso aqui, vai dar 10,33 metros. Então, essa é a altura atmosférica, tá? Próximo passo é calcular uma coisa que vai estar relacionada com a cavitação, que seria o quê? Essa altura de vapor aqui, que vai ser esse valor aqui, 0,886, certo? Vezes 1000. Esse valor aqui, ele foi dado, ó, pra gente, pressão de vapor, tá aqui, kPa, vezes 1000 também pra gente conseguir chegar a um resultado em metro, tá? A parte de baixo é a mesma coisa que a gente calculou em cima, 999,5 vezes a gravidade, 9,81. O resultado disso, pessoal, vai dar 0,09 metros. Aqui está a representação do que a gente estava falando, né? Então, tem a altura de 1,83, que é a distância da bomba aqui até o nível do reservatório, que foi dado no exercício. A última parte aqui fala que para não ocorrer cavitação, como eu já falei para vocês, esse NPSH disponível ou calculado tem que ser maior do que o requerido pela bomba, que é o que foi dado pelo fabricante. Como o reservatório está por baixo da bomba, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Então, nós temos aqui que o reservatório está abaixo da bomba. Se tivesse acima, nós teríamos uma mudança de sinal, que posteriormente, provavelmente vou passar um outro exercício que muda esse fator, onde está o inverso aqui, né? Daria uma situação como essa, e não como essa do exercício aqui. Mas eu passo um outro exercício para vocês depois, se for o caso. Então, pessoal, pelos cálculos aqui, ó, NPSH calculado ou disponível, como queiram chamar, ele é a altura atmosférica que a gente já calculou, de 10,33, menos a altura de 1,83 que foi dado pra gente no exercício, a altura da bomba até o começo do reservatório, e menos 1,22, que é esse valor aqui que também foi dado pra gente, é a perda de carga total na aspiração. Menos 0,09, que é a altura ou a pressão, a altura aqui relacionada com o vapor, né? Também foi dado pra gente. Na verdade, a gente calculou, ele tá aqui, ó. Então, com base nos dados, a gente conseguiu calcular e saiu um resultado em metro. Pessoal, isso aqui deu um valor, tudo isso aqui, esse resultado aqui, esse cálculo deu um valor de 7,19. Então, a gente chegou ao quê? Chegamos ao fato de que o calculado é maior do que o requerido. Isso é um ponto muito importante, porque mostrou que não haverá cavitação. Isso é muito importante, tá? A cavitação é uma coisa ruim para o motor, porque como eu falei para vocês, vai estar danificando e vai estar perdendo o rendimento desse motor ao longo do tempo, além dos outros danos que vai estar causando, fazendo com que a manutenção aumente, os custos e tudo mais. Então, pessoal, com base nisso, nós temos aqui os exercícios que eu vou deixar para vocês. Esses exercícios é para entregar na volta às aulas, como eu já falei para vocês, e é referente a essa semana que tá para entrar, ao dia 6/4, no caso amanhã. Então, eu quero que vocês respondam para mim o seguinte: com base no exercício anterior, caso o nível do reservatório de aspiração fosse igual a 4 metros, então nós tínhamos 1,83. Se isso passar a aumentar, então se essa distância entre a bomba e o reservatório aumentar de 83 para 4 metros, o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Haveria ou não haveria cavitação na bomba de recalque? Outra coisa, a partir de que nível o reservatório de aspiração poderia estar abaixo da bomba, então aquele 1,83, até que ponto pode chegar aquela distância para que o processo de cavitação comece a acontecer, porque a gente viu que ele não estava acontecendo a 1,83. Então, a partir de que momento, de que nível isso vai acontecer, para que a gente evite numa situação hipotética daquela. Terceiro passo que eu peço para vocês, exercício 2. Qual a relação entre o nível do reservatório de aspiração abaixo da bomba e o NSPH disponível ou calculado no exercício? É proporcional ou é inversamente proporcional? Isso aqui vocês vão conseguir responder para mim já calculando os dois primeiros. Então, vocês já pensem nesse exercício C ao calcular os outros dois primeiros, né? Ao pensar nos dois primeiros. Tem uma relação direta ou não? Isso quer dizer o seguinte: se eu aumentar a distância
entre reservatório e bomba. Isso facilita ou não para que ocorra a cavitação, né? Então, isso que eu quero que vocês pensem e respondam aí para mim. Depois tem um outro exercício que eu deixei aqui também, que aí já é para fazer do zero. Então, tem 2 casos aqui, muito parecido com o exercício 1, muda só os dados. Então, para vocês treinarem. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Se for preciso, a gente faz um outro vídeo para explicar. Pessoal, as observações são as mesmas de sempre. Os exercícios são válidos também como aulas nesse período que a gente está tendo aula online. Elas serão enviadas aos alunos semanalmente, então estou passando para vocês hoje. E vou passar também pelos grupos o PDF dessas aulas que está em vídeo. Os mesmos devem ser realizados nesse período, ou seja, vocês têm que fazer nessa semana, para não perder o pique da matéria, do que entenderam, das dúvidas que possam surgir e tirá-las comigo. E eles devem ser entregues manuscrito ou digitados do jeito que vocês acharem melhor. Eu acredito que escrita é melhor, vocês calculam e já deixam separado para me entregar na volta às aulas. Isso tem que ser entregue, cada exercício valerá nota. Então, aqui nós estamos se eu não me engano, no 3º exercício que eu tô passando para vocês. E vocês vão juntando, depois me entrega tudo junto. Isso vale para todos. Se alguém tiver algum problema em particular, é só entrar em contato comigo, tá bom? Pessoal, boa semana a vocês. A gente se encontra na próxima live para esclarecer e explicar sobre esse assunto novamente, caso alguém ainda não tenha visto o vídeo. Até logo e espero que tenham entendido.